Estaremos falando da palavra de Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Estaremos estudando esta santa, poderosa palavra. Deus é bom. A fidelidade de Deus, nosso Pai, se estende de geração em geração. Hoje é segunda-feira. Louvado seja Deus, a primeira segunda-feira do mês. E até aqui tem nos ajudado o Senhor, por isso nós estamos alegres. A vitória é nossa pelo sangue, pelo nome e pela palavra viva de nosso Cristo. Louvado seja Deus. Glória ao Todo-Poderoso. Palavra de Deus nos exorta a buscar ao Senhor enquanto se pode achar e a invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto, porque todo aquele que busca, na verdade, ele encontra, e todo aquele que pede, na verdade, ele recebe, e aquele que bate na porta, ela se abre. Louvado seja Deus. Nós devemos buscar a Deus na lei e nos mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos estudando uma porção da palavra de nosso Deus. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E a palavra diz: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O homem erra por não ter relacionamento com as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Deus é justo, verdadeiro, fiel. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, como o fogo do oribe e o sabão do lavandeiro. Louvado seja Deus. Estaremos estudando a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Um assunto que nós devemos levar bastante a sério, como toda a palavra de Deus tem que ser levada a sério. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas 9, versículo 23. Palavras do Senhor Jesus, o bom mestre da Galileia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aonde o Senhor Jesus estará falando comigo, contigo, por meio da sua santa palavra. Glória a Deus, glória a Jesus, aonde todas as segunda-feira temos propósito de estar estudando a palavra de Deus, mas nem todas as segunda-feiras nós temos a condição de estarmos ao vivo, falando da palavra de Deus. Mas Deus tem nos dado esse privilégio agora de estarmos aqui
E Deus, Ele certamente estará falando conosco por meio da sua bendita, santíssima, gloriosa palavra. Aos irmãos com a paz do Senhor, louvado seja Deus mais uma vez, os que vão chegando, em nome de Jesus. Estamos aqui no canal Pastor Sérgio Luiz e o canal também Atalaia Missionários, louvado seja Deus, onde estaremos estudando a palavra de Jesus Cristo. Sônia Regina, paz do Senhor Jesus. Wanderson, a paz. Paz e graça, Pastor Sérgio, a paz e a graça. Paz de Deus que excede toda a compreensão humana. Pai do Senhor, recebi já a notícia. Em breve Deus vai resolver tudo. Continue orando por mim, com certeza. Com certeza. Ailda Marins, Deus abençoe. Irmã Noélia, paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Nós estaremos estudando no livro de Lucas, capítulo 9, versículo de número 23. Deus abençoe, irmã Noélia, a vida da senhora. Em nome de Jesus Cristo, Sara Oliveira. Deus abençoe, Sara Oliveira é minha filha. Está do Espírito Santo. Glória a Deus. Deve estar indo para casa, ou chegando em casa uma hora dessa do trabalho. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sara Oliveira, cheguei em casa já, graças a Deus. Agora está com o amado Davidson Batista, meu genrão. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glórias a Deus, glória a Jesus. Vou ler de novo, Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Louvado seja Deus. Nós lemos esse trecho da Santíssima Palavra de Deus, onde vai falar de renúncia, abnegação. Louvado seja o nome do Senhor da glória. É impossível seguir a Jesus sem tomar a decisão de abrir mão de si mesmo, de negar a si mesmo e de tomar sobre si as consequências de seguir o próprio Jesus. Uma das coisas que, meus irmãos, me chamam bastante atenção, lasturi comandar a subqueia, é que Jesus falou que aquele que quiser não é obrigado, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a renunciar, ninguém é obrigado a abandonar o pecado, ninguém é obrigado a abrir mão de prerrogativas para seguir a Jesus, ninguém é obrigado a ir para o céu. Ele falou: quem quiser.
No livro de Isaías, está escrito, todos são convidados a participar da salvação, são convidados. Se alguém me convida para alguma coisa, eu vou se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou. É o contrário de intimação, quando alguém é intimado pela justiça para comparecer num lugar, se ele não for, a força policial vem te apanhar, porque você é obrigado, você está sendo convocado, não convidado. Quando está sendo convidado, você decide. Aí tem um direito aí de escolha. E Jesus está dizendo aqui, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim. Agora, uma coisa é deixada bem claro. Para ser seguidor genuíno, verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a sua cruz. E tem, louvado seja Deus, que ser assumido. E é sobre isso que nós estaremos falando um pouco nessa noite. Renúncia pessoal. Não dá para mim fazer todas as minhas vontades e fazer a vontade de Deus no mesmo tempo. Porque a vontade de Deus não bate com 90% das minhas vontades. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, pastor, o que é negar a si mesmo? Então, vamos estudar um pouquinho. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de começarmos, se aprofundarmos um pouco, eu quero dizer o seguinte. Jesus falou para seguir, eu tenho que negar a mim e tomar a minha cruz. Engraçado, Jesus negou ele e tomou a cruz dos outros. A minha e a tua. Porque o que estava sobre ele, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. A Bíblia, ela diz no livro de Filipenses que Jesus, sendo achado na forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele aniquilou-se a si mesmo, tomou sua cruz, ele aniquilou-se a si mesmo, quer dizer, tomando a forma de homem. Ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas ele te aniquilou a ele mesmo e assumiu a forma de homem. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele esvaziou-se dele mesmo. E a Bíblia diz que ele se fez homem. E se fazer homem, se fazer menor do que os anjos. E sendo achado na forma de homem, ele aniquilou-se a si mesmo. E não somente negou, mas aniquilou-se. E foi obediente até a morte. E a morte de cruz. Para salvar a mim, para salvar você. E quando ele diz que para seguir ele, eu tenho que renunciar a mim mesmo, é o mínimo do mínimo daquilo que ele fez por mim e por você. Louvado seja Deus. Negar a si mesmo
O hino 188 diz: negar a mim mesmo e tomar minha cruz é gozo do céu para mim. É gozo do céu para mim. Sim, gozo do céu para mim. Negar a mim mesmo e tomar minha cruz é gozo do céu para mim. O verdadeiro cristão é gozo para ele do céu, ele negar a ele mesmo, ele tomar a sua cruz, para ele é gozo do céu. Que privilégio! Abrir mão das suas vontades para satisfazer a vontade do grande Deus. Abrir mão, louvado seja Deus, de alguns anseios para satisfazer o anseio de Deus. Louvado seja Deus. Alguém chegou para mim e falou: mas para ser cristão, poxa, tem que negar tudo. É tudo que te atrapalha de ser filho de Deus. Tudo que te atrapalha de ter comunhão plena com Deus. Tudo que te atrapalha do próprio Deus morar na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Mas não pode, aí a pessoa fala, mas não pode fazer nada, vai nada que não presta. Louvado seja o nome de Jesus. Que a gente não pode se divertir. Mas o que é se divertir para você? Fumar uma maconha recreativa? Se embriagar? Na bangaçougue prentecários? Pode fazer nada? Pode! Não pode pegar. Pode ir lá a lugar nenhum. Eu falei, pode. Quer conhecer Amsterdã? Vá. Louvado seja Deus. Você pode sair. Você pode comer. Você pode conhecer lugares. Você não pode satisfazer ego. Desejos pecaminosos. Louvado seja Deus. Entende? Você precisa abrir mão daquilo que atrapalha teu elo, teu relacionamento, tua comunhão. E aquilo que te atrapalha de ser um verdadeiro seguidor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Negar a si mesmo e tomar sua cruz significa priorizar a vontade de Deus sobre os desejos pessoais. Pegar a si mesmo, tomar sua cruz é priorizar a vontade de Deus. Priorizar, colocar como prioridade a vontade de Deus sobre os desejos pessoais. A vontade de Deus tem que estar acima dos meus desejos pessoais. Seja eles lícitos ou ilícitos. Glória a Deus. Jesus, como meu Senhor, eu tenho que satisfazer a vontade dele. Você tem que satisfazer a vontade dele. E está disposto a enfrentar dificuldades, sacrifícios e sofrimentos
Por causa de Cristo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, é priorizar a vontade de Deus sobre os desejos pessoais. E estar disposto a enfrentar dificuldades, sacrifícios, sofrimentos, por causa de Cristo. Eu não quero sofrer. Está dizendo, eu não quero seguir Jesus, eu não quero sofrimento. Jesus pode sofrer para poder me salvar, mas eu não posso passar nada. Entende? Esse é o primeiro ponto. Está disposto a enfrentar dificuldades. Servir Jesus, irmão, não foi, não é e nunca será fácil. Ser um cristão autêntico, genuíno, verdadeiro, compromissado com o Evangelho de Jesus Cristo, nunca foi fácil. Gandasa, Gandarasuri, clama, lamassaracaios. Mas, pastor, não tem, mas, pastor, irmão, tem a Bíblia. A igreja nasceu de um sacrifício. De alguém que foi martirizado, foi vituperado. Alás, tu que pro passere calabandarabracaia. A igreja, desde o seu nascimento, ela é perseguida. Louvado seja o nome de Jesus. Os discípulos se tornaram apóstolos, quase todos foram assassinados. Entre os 12, o único que morreu de morte natural foi João, o resto foi tudo assassinado. A igreja, os cristãos hoje são perseguidos e até hoje são assassinados. Quando isso vai acabar? Quando a trombeta tocar e ela subir para o céu, aí vai cumprir-se a palavra de Deus. Tem um Inapa que diz que no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. No céu, luta é banida, enterro não onde passar, sepulcro jamais são erguidos. Lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu, no céu, no céu. Aleluia! No céu, para sempre brilhar. Aqui, o nosso irmão, vamos escrever aqui. Ele enxugará de teus olhos todas as lágrimas, porque aqui você vai chorar bastante. Nós estamos no vale de lágrimas. Nós estamos no vale da sombra, passando pelo vale da sombra e da morte. A Bíblia fala de alguns vales da sombra da morte, o vale da aflição, o vale da indecisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas isso tudo é normal. Pastor, é normal o crente enfrentar dificuldades? É normal. Lógico que é normal. Jesus não enganou ninguém. Se quiser vir, negue-se, tome cruz. A cruz. Cruz é símbolo de ignomínia, vergonha, desprezo, de rejeição, de dor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dificuldades, sacrifícios e sofrimentos por causa de Cristo. Louvado seja Deus. Crentes passam, quer dizer,
por situações. Por quê, pastor? Porque ele está com Cristo. A pessoa mais odiada desse planeta se chama Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não, pastor! Nosso país é um país cristão, quem dera. Louvado seja Deus. 90% não quer negar a si mesmo, não quer tomar a sua cruz e acha que está seguindo Jesus. Nem Jesus estão seguindo. Tirar a cruz da responsabilidade de seguir Jesus é rasgar as Escrituras. Louvado seja Deus. Porque não é fácil. Porque Jesus pagou o preço, irmã, da salvação. E eu pago o preço da renúncia para se apropriar cada dia dessa salvação. Tudo, louvado seja Deus, que é fácil, não tem valor. Louvado seja o nome de Jesus. Trata-se, negar a si mesmo e tomar a cruz. Trata-se de um compromisso diário de abandonar a busca por autoexaltação. Negar a si mesmo é um sacrifício diário de abandonar a busca de autoexaltação. Como, pastor? Fazer como João Batista falou, convém que ele cresça e eu não tenho que aparecer, eu não tenho que ser exaltado, eu não tenho que ser glorificado. Louvado seja Deus. Jesus é o maior exemplo de renúncia. Jesus é o maior exemplo de humildade, de abnegação. Tem muitos crentes ou cristãos que às vezes eles esquecem que estão aqui na terra. E alguns cismam que ser cristão, para eles, está em Cristo. Ele acha que é uma condição de não passar mais por nada, de não sofrer. Eles vivem de uma palavra bem chula, paranoia. Eles vivem de uma visão ilusória. Com Cristo agora eu não vou passar mais nada. Agora é que você vai começar a passar. Porque você sai da condição de perseguidor e entra na condição de perseguido. Saulo só perseguia. Quando aceitou a Jesus, agora ele passou a ser perseguido. Jesus falou para ele mesmo, falou para Ananias, quando Paulo estava cego lá no caminho, lá na rua direita, lá em Damasco, eu falei para Ananias, vai, Saulo está te esperando. Senhor, esse homem tem perseguido, arrastado teus santos, veio aqui com carta para prender teus santos. Eu falei, Ananias, vai, porque eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Quanto mais lealdade você tiver a Cristo, a palavra de Deus, mais perseguido você vai ser, porque mais irado o diabo ficará contra você. Os demônios ficarão contra você.
Alabanturico, Menebe, Alabandara, Sabacaio. Os inimigos da cruz, os inimigos do Evangelho, os falsos crentes, os crentes naturais, eles serão oposição contra você. Louvado seja o nome de Jesus. Naturalmente, quanto mais fiel, mais irado o bicho fica, irmã Ieda Cristina. Trata-se de um compromisso diário de abandonar a busca de autoexaltação. Porque, irmão, o homem em si mesmo, o ser humano, ele gosta de ser adulado. Ele gosta de ser basurado. A soberba da vida leva ele a querer ser exaltado. Louvado seja Deus. E negar a si mesmo é esvaziar-se. É abrir mão. E seguir a Jesus, aceitando as implicações do discipulado. Porque o discipulado tem implicações que leva a uma verdadeira vida com Deus. Mas você sabe, presta atenção, assassinaram Jesus. Porque ele quis. Jesus se deu, ele se entregou. Estavam com ódio de Jesus. Tu imagina ser discípulo de Jesus. Você sabe o que é? Não sabe. Como em parte também eu não sei o que é aceitar Jesus num país muçulmano. Num país comunista. Você sabe? É dizer, me perseguem, venham me matar, me prendam, acabem comigo. É verdade, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu costumo dizer uma coisa. Um dos países mais fáceis em questão de perseguição. Só de perseguição, tá? Não diga que eu disse aquilo que eu não falei. O Brasil é um país fácil de ser crente, servir a Deus. Você pode chegar na praça, ajoelhar e orar, ninguém vai te incomodar, mas pode passar e rir, falar, tá um maluco lá ajoelhado. Só. Você pode abrir a Bíblia na praça, pregar a Bíblia. Você pode andar com 1, 2, 3 Bíblias, se der para tu carregar. Tem país que você não pode ter uma folha em casa, uma página da Bíblia. E eles conseguem ser crente. Conseguem ser seguidor de Jesus. Voltando para cá. Servir a Deus tem implicação, irmão. Ter comunhão com Deus plena tem implicação. Louvado seja Deus. Você passa a ter problema na família, em casa, na rua, no emprego. Isso é a conversa dos pregadores neopentecostais. Porque eles acham que avivamento é barulho. Irmã, eles acham que avivamento é barulho. É simplesmente barulho. E avivamento não é barulho. Avivamento não é simplesmente, né? Eu sei que um crente cheio do Espírito Santo fala línguas, glorifica, profetiza. Mas avivamento não é isso. Avivamento é
mudança radical de vida. Hoje tem muitas denominações que dizem ser avivadas. Está lá, pastores e bispos de vestido branco, turbante na cabeça, as irmãs com véu rodando para um lado e para o outro, o povo avivado. Isso é avivamento? Não é! Não é! Nosso país é um país cheio de denominação, cheio de denominações, quer dizer, e crentes transformados, gerado de novo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei. Mas é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. É isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. Porque quando eles profetizam sobre isso, estão profetizando sobre manifestação. E uma manifestação em si só não é um avivamento. Avivamento surge de um relacionamento profundo com as Escrituras, temor profundo da palavra de Deus. Em Abacuque 3 diz, ouvi tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Avivamento é restauração. Isaías 53 diz, quem deu crédito à nossa pregação? Já viu quantos escândalos o Brasil tem feito? Os crentes brasileiros são uma vergonha. Os Estados Unidos também é um país que teve um grande avivamento. Vai lá ver o traste que é a vida cristã nos Estados Unidos. Liberal, pode fazer tudo. Louvado seja Deus. E a maior parte gira em torno do capitalismo. Dinheiro. Louvado seja o nome de Jesus. Avivamento é mudança, restauração, entrega. Louvado seja Deus. A maioria dos pastores de grandes congressos aí, eles profetizam direto sobre o Brasil, palco do grande avivamento. Entendeu? O único avivamento que a Bíblia aponta é a restauração do remanescente de Israel. A Bíblia fala que Deus vai derramar o Espírito sobre o remanescente, o resto que sobrar da guerra, do Armagedon. Louvado seja Deus. Os escolhidos estão se preparando. A igreja vai ser arrebatada. Mas voltando para cá, trata-se de um compromisso diário de abandonar a busca da autoexaltação, já lembro. Negar a si mesmo significa viver para Deus. Viver como se estivesse morto para a própria vontade. Avivamento é viver para Deus. Negar a si mesmo, quer dizer, negar a si mesmo é viver para Deus. Viver como se estivesse morto para si mesmo. Igual Paulo falou, estou crucificado com Cristo. Não vivo eu. Estou fora de ação. Mas Cristo vive em mim.
E o viver que vivo agora na carne, vivo na fé daquele que me amou. Em outras palavras, vivo na obediência total àquele que me amou. Viver como morto para suas próprias vontades. Ganância, orgulho, soberba, ambição. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Permitindo que a vida seja vivida por Deus, em Deus e para Ele. Jesus falou sobre isso, e esse versículo foi narrado em vários livros, louvado seja Deus. Israel vive numa inteira apostasia, mas Deus tem uma promessa, que o remanescente de Israel será salvo. Ele jurou. E o remanescente será salvo na guerra do Armagedon, quando os olhos deles se abrirem, quando tiver as nações ajuntado contra Israel, massacre. Eles vão abrir os olhos e vai se cumprir as escrituras, que diz que eles vão chorar, como se chora pelo primogênito. A Bíblia diz que Deus vai descer a pisar no Monte das Oliveiras, ele vai fender no meio, e aí Deus aniquilará o anticristo com a sopro da sua boca. Né? Lá vai se cumprir a profecia. Eu já estou falando na sequência de um fundamento. Louvado seja Deus. E o remanescente de Israel será salvo. A Bíblia diz que nós fomos enxertados. Nós somos jambuzeiro bravo que fomos enxertados na videira. Nós se tornamos, né, um ramo de videira. Mas Jesus falou para a samaritana, né, vocês adoram o que não sabem, nós adoramos. E que sabemos, a salvação vem dos judeus. Jesus veio para os que eram seus, os seus não me receberam de momento. Mas aqueles que o recebeu foram feitos filhos de Deus. Mas Deus tem uma promessa com o remanescente. Entendeu? Quando ele diz assim, quem não for na primeira vai na segunda. Né? Tem gente falando que o arrebatamento vai ser 4 vezes. Não, o arrebatamento será uma vez só. Depois a salvação se vira para Israel novamente por remanescente. Voltando para cá, não vou explorar esse polo. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34. Papel da igreja hoje, irmãos. Gentílica. Se preparar para o arrebatamento. Louvado seja Deus. Se preparar para o arrebatamento. Glória a Deus. Porque se tem avivamento profundo, será na hora que eu e você subir. Pelo poder de Deus, esse corpo vai ser transformado num corpo de glória. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Nós encontraremos com eles nos ares. Será mundial. Vem comigo. Marcos 8,34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, Jesus chamou a multidão, o povo e os discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga.
Mas o céu todo mundo quer. Dificilmente alguém vai dizer, eu quero ir para o inferno. Todo mundo quer céu. Só tem que eles querem sem o preço da renúncia. Você acha por que está escrito 7 vezes em Apocalipse, ao que vencer? Ao que vencer, daria uma pedra branca com seu novo nome. Quem vencer vai andar de branco comigo. Quem vencer vai comer da árvore da vida. O que vencer, o que vencer, o que vencer. Sabe onde começa a vitória de um cristão? Ele vencendo a ele mesmo. Ele renunciando a si mesmo, abrindo mão dele mesmo. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24 só. Os evangelistas estão só repetindo o que Jesus falou. Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Renúncia é escolha. Renúncia é voluntário. Alguém chegou para mim, eu estava passando por uma situação bem difícil, como tenho atravessado algumas no decorrer da vida. Falou, pastor, mas o senhor está passando por uma situação muito difícil. Por causa da palavra de Deus, da obra de Deus. Eu falei, mas foi eu que escolhi isso. Jesus só me convidou. E eu sabia que ia dar isso. Eu escolhi isso. Isso é resultado da minha escolha. Passo perseguição? Passo. Você passa? Passa. Mas você tem comunhão. Tem um hino na harpa que diz, quem no coração for mais ferido por causa das coisas de Deus, mais daquela glória de ter. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso, irmãos, nós temos que ter bastante cuidado. Na questão de renunciar a si mesmo, vai te levar a uma vitória de você destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A minha natureza humana não quer negar a si mesma. Ela grita. Oh, glória a Deus. Tá bom, irmã Sônia Regina. A natureza humana, ela não quer negar a si mesma. Ela não quer tomar cruz, ela não quer sofrimento, ela grita. A mente natural humana, ela trabalha contra a vontade de Deus. A mente humana, ela busca lógica. E a fé é antilógica. Louvado seja o nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 5. Negar a si mesmo. É não querer a alta exaltação, altivez. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Já viu quando a palavra muitas vezes
ela vem requerendo de nós uma posição de renúncia. E alguns crentes, tomados pela mente natural, humana, irmão, no meu entender não é assim, não precisa disso tudo. Mas é a mente natural falando, é a altivez, é a carne. E a Bíblia está dizendo aqui, esse versículo quer dizer, os cristãos devem controlar seus pensamentos, derrotando as ideias e argumentos que se opõem a Deus. Não tem ideias humanas, argumentos que é oposição contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É oposição contra a vontade de Deus. Você pega a Bíblia em relação a Cristo, diz que a cruz é escândalo para o judeu. Escândalo. Não cabe na mente deles. Um Jesus que foi crucificado e ser Deus Salvador. Escândalo para o judeu. A Bíblia diz que a cruz é loucura para os gregos. Não fala grego, fala gentios, outras nações, fora de Israel. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Para nós que fomos salvos, a cruz de Cristo foi a caneta que escreveu com sangue a nossa salvação. Foi onde foi pregado a cédula que pesava contra nós nas ordenâncias. Os cristãos devem controlar seus pensamentos, derrotando as ideias e argumentos que se opõem a Deus, submetendo a mente, o raciocínio, o entendimento à obediência de Cristo. É muito fácil, irmãos, dizer que a vontade de Deus é boa. O negócio é colocar isso em prática. Porque a vontade de Deus ela não bate, na maioria das vezes, com a minha. Louvado seja Deus. É muito fácil eu pegar um versículo e dizer tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus e é chamado pelo seu decreto. Mas será que eu falo isso quando a perseguição está cerrada, a calúnia vem sobre mim? Bíblia diz que a calúnia dói até os ossos. Eu digo, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. É muito fácil eu dizer, no momento, está tudo bem, o vento está soprando ao meu favor. Eu pegar e dizer, irmão, tudo posso naquele que me fortalece. Uma coisa é falar quando está tudo aparentemente bem. O negócio é falar isso quando o terremoto estiver debaixo dos meus pés. Quando eu estiver no olho do furacão. Dentro da fornalha de fogo ardente. Na cova. Sendo lançado na cova. Anabantu de coleprou, passara, gandarabra, calabaia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim, falai e assim procedei. Mas para se proceder conforme as Escrituras, está dizendo, eu tenho que estar na autorrenúncia.
Eu tenho que autodesvalorizar muitas coisas e valorizar a cruz. Que cruz é que eu estou carregando? Ela faz parte da minha caminhada. É ela que eu vou trocar por uma coroa. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que eu tenho que destruir os conselhos. Ó, eu não posso ser dominado por uma mente natural. Na verdade, eu tenho que ter a mente de Cristo. Olha o que está dizendo aqui. O controle da mente. A instrução de levar cativo todos os pensamentos. Significa controlar e disciplinar a mente. Controlar e disciplinar a mente. Evitando pensamentos que não sejam edificantes. E focando nos pensamentos bons, alinhados com a vontade de Deus. Lá em Filipenses diz, e nisso pensais, no que é bom, no que é útil, no que é amável, no que é justo, no que é verdadeiro. Se tem algum louvor, nisso pensai. Louvado seja o nome de Jesus. Nossa mente tem que ser uma mente exercitada à meditação da palavra de Deus. Pastor, crente sofre, claro. Irmãos, primeiro a tristeza, depois a alegria. Primeiro a humilhação, depois a exaltação. Primeiro a cruz, depois a coroa de glória. Primeiro passamos aqui no vale da aflição, no vale de lágrima. E depois entramos na celeste mansão. Nós não estamos no céu. Nós estamos aqui na terra, embora desfrutando do reino do céu. Eu continuo sendo humano, você também. Você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Por mais cheio do Espírito Santo que você esteja, você continua tendo um corpo humano. Você pode estar cheio do Espírito Santo, a glória fluindo em você. Se você der uma topada, arrancar um rim, você vai fazer assim, ó. Ai! Você é humano ainda, olha no espelho, você não tem duas asinhas nas costas. E como um ser humano, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que todo dia negar a mim mesmo. Todo dia eu tenho que matar um urso, um leão, um gigante. E continuar servindo a Deus. Aí está dizendo aqui, irmã Ieda Cristina, é difícil, mas nunca foi fácil. Em tempo nenhum foi fácil. Irmã Ieda Cristina, se a senhora e eu estivesse com Jeremias hoje, perguntaríamos para ele, e Jeremias, como é que foi a tua vida com Deus? Foi fácil dizer? Isaías, como é que foi? Foi fácil? Isso os profetas. Verso com os apóstolos, foi fácil? Nunca foi. Não é. E aqui na terra nunca será. Nunca será. Jesus perguntou para os judeus. É um dia de cada vez, é verdade. Eu concordo plenamente com a senhora. Eu estou entendendo a posição que a senhora está colocando. Eu estou só aproveitando o degrauzinho
para falar. É um dia de cada vez. Por isso a Bíblia diz, Deus me falou, para não andar inquieto pelo dia de amanhã. Basta cada dia seu mal. Eu tenho que viver hoje como Cristo viesse hoje, hein? Mesmo. Louvado seja Deus. É? Mas Jesus perguntou para o judeu, qual dos profetas vossos pais não mataram? A maioria tudo assassinado. Jesus falou, vou requerer o sangue, desde Abel o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquia, que foi morto entre o alpendre e o altar. Até porque não tinham matado ainda os discípulos, né? Jesus falou até chegar nele. Antes dele um pouquinho. É como eu estava falando ontem. Mas estão matando os crentes na Nigéria. Mas quando foi que crente não foi morto? Aqui na terra. É só continuação. O Império de Roma matou dezenas de milhares. Louvado seja o nome de Jesus. Dezenas de milhares são mortos. Já foram mortos. Na China. Coreia do Norte. Louvado seja Deus. Cuba, Moçambique. E sereis odiado por todas as gentes por causa do meu nome. Louvado seja Deus. Mas aquele que perseverar até o fim, e será salvo. Louvado seja Deus. Estaremos orando por ela, Dilma. Vamos estar orando por ela, tá? Em nome de Jesus, daqui a pouquinho. Então, meus irmãos, está aí palavra de nosso Deus. Só para nós irmos findando. Derrotando o orgulho e a arrogância. O versículo também enfatiza aqui destruição de todo argumento e toda opinião arrogante que se opõe ao conhecimento de Deus. Vamos ler aqui Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Trazendo uma palavra para incentivar os irmãos a continuar no céu. Nós vamos descansar, não vamos dormir não, nós vamos descansar. Nós vamos ficar deitados lá no céu, dormir não. Vamos ter descanso espiritual, refrigério. Lá você não vai ser mais perseguido, caluniado, que nem o irmão escreveu. Deus vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Você não vai entrar no céu com o olho seco, não. Lá que ele vai enxugar. Naquele dia ele vai enxugar. Entendeu? E a Bíblia diz que as nossas lágrimas, ele é juntado num odre para no céu. Gálatas 2:20. Eu podia chegar aqui a amaciar o ego, irmão, agora é só vitória. Mentira. É mentira. Só vitória aqui na terra? É mentira. Não é verdade, não. Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Paulo já tinha carregado a cruz dele e agora estava já pregado nela. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Não aniquilo a graça de Deus, versículo 21, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu. Então, eu não aniquilo a graça de Deus, já estou crucificado com Cristo. Louvado seja Deus. Pastor Sérgio, Ida Cristina. Pastor Sérgio, estarei me indo à igreja, continuaremos orando de madrugada. A gente se fala mais, se Deus quiser. Está aí na igreja? Faz um negócio quando chegar lá. Quando você chega lá, só faz uma coisa. Ora por mim. Careço da oração da senhora. Estaria orando pelo seu ministério, viu? Eu nem tinha acabado de pedir, ela estava falando que já estava orando. Amém. Deus abençoe. Queremos, meus irmãos, orar em nome de Jesus. Tem 1h06 falando da palavra de Deus. Querendo Deus, na sexta-feira estaremos aqui de novo, trazendo mais uma mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Estaremos orando em nome de Jesus.